Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? O texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua verdade, a tua santa vontade por meio da tua palavra. Nós oramos, Senhor meu Deus, para que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas cheios de ti, levados, Senhor meu Deus, a viver de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir as palavras do Senhor e que isso possa produzir fruto em nosso coração. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar um sermão, dentro do sermão, sobre um sermão. A partir do capítulo 5 aqui do Evangelho de Mateus, nós temos aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte do Senhor Jesus. É o seu maior sermão apresentado aqui dentro dos evangelhos, né? O maior de uma forma, registrado de uma forma ininterrupta, né? Então nós temos aqui todo o sermão de Jesus, que inicia aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. Então, como nós estamos dentro de um sermão expositivo, né, que é esse grande sermão acerca de um livro, e a gente vai fatiando ali um pedacinho por pedacinho a cada culto, por isso eu estou dizendo que esse é um sermão dentro de um sermão sobre um sermão. Porque só o Sermão da Montanha já exigiria de nós e exige de nós uma exposição. Eu particularmente tenho uma questão afetiva com o Sermão da Montanha, porque ele foi a minha primeira pregação expositiva quando eu não sabia o que era pregação expositiva. Vou pregar esse sermão aqui, fatiar ele, fazer em vários cultos, vai ser bom. E eu nem entendi o que era pregação expositiva. E o Senhor me deu essa graça. E de lá para cá, vamos sendo aperfeiçoados, né? E certamente o Senhor vai nos falar muito mais a partir de hoje, né? Dentro dessas palavras que nós vamos ler. Então que os nossos corações estejam abertos e nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Esse sermão de Jesus, ele é um sermão muito prático. Mas pouco vamos achar aqui acerca de doutrina, no que diz respeito àquilo que nós devemos crer. Nós vamos ser doutrinados, sim, mas principalmente com relação àquilo que nós devemos fazer. Essas são as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. O pregador, obviamente, né, é o próprio Senhor Jesus. No capítulo anterior nós vimos que ele havia acabado de realizar várias curas, milagres, e multidões estavam o procurando. Nós vimos no final do capítulo 4, versículo 25, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. E as pessoas então ficavam ali, estavam indo atrás de Jesus, e de alguma forma essas curas, essas maravilhas realizadas por Jesus abriram um caminho para esse sermão, porque deixou certamente muitas pessoas ali com o coração predisposto a receber essas instruções que viriam da parte do nosso Senhor Jesus. É muito mais fácil de repente a gente se abrir para alguém que já demonstrou bondade, amor, cuidado,
E era exatamente o que Jesus estava demonstrando ali enquanto curava aquelas pessoas. Bondade, amor, cuidado com aquelas pessoas. Então, certamente, estava ali sendo aberto o caminho para esse grande sermão. Esse sermão trabalha também o conceito que Jesus já vinha pregando nessa região da Galileia. Nós podemos lembrar aí no capítulo de número 4, no versículo 17, que diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a base da pregação de Jesus no início do seu ministério em toda aquela região da Galileia. Então o Sermão da Montanha, ele vai, nós podemos dizer que distender isso. Jesus vai desdobrar essas coisas em detalhes, em minúcias. E especialmente a questão do arrependimento. Nós vamos encontrar Jesus nos mostrando aqui várias vezes do que nós devemos nos arrepender aqui no Sermão da Montanha. O lugar, como o próprio nome, que foi conhecido o sermão, nos apresenta, foi uma montanha na região da Galileia. Jesus estava mal acomodado, não estava ali como aqueles que pregavam nas sinagogas, que tinham todo um cuidado e uma preparação com relação ao lugar. Então ele estava ali numa montanha, um lugar aberto. Essa não era uma das montanhas sagradas, não era ali um lugar daqueles considerados como lugares sagrados pelos judeus. Era uma montanha comum, tanto que nós não temos o nome. Algumas pessoas gostam de chutar aí o nome, tentar determinar o lugar, mas a palavra de Deus não nos traz esse nome. Por quê? Porque aqui nós somos levados a entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não está agora atrelado mais a lugares ou momentos sagrados. Qualquer lugar onde se deseje orar, qualquer lugar onde se queira pregar o Evangelho, desde que se faça isso conforme a vontade do Senhor, é lugar. Então o próprio Jesus mostrou isso, qualquer lugar, inclusive essa montanha aqui, que nós não sabemos o nome, que não era uma montanha sagrada, foi lugar usado pelo Senhor Jesus. Os ouvintes eram os seus discípulos. O versículo de número 1 nos diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Então, é um sermão voltado, em especial, para os discípulos do Senhor Jesus. Eles que o seguiram, eles que foram atrás dele, eles que foram para lá, certamente por amor, e porque queriam aprender com Jesus, enquanto muitos estavam à procura de Jesus apenas por conta das curas. Os seus discípulos estavam ali porque queriam aprender. E Jesus os ensinou. E os ensinou porque ensina graciosamente aqueles que querem aprender sobre ele. Muitas pessoas vão se pegar assim: pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu não consigo avançar. Mas isso e aquilo, é o tempo, tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor ensina graciosamente aqueles que querem aprender. Você quer aprender de Jesus? Se disponha para ir. Diga: Jesus, eu quero aprender. Eu tenho dificuldade na vista, ou eu tenho dificuldade na leitura, ou eu tenho dificuldade com o tempo, mas Senhor, eu quero aprender. E pode ter certeza que o Senhor vai ensinar você. Como, pastor? De forma milagrosa? Certamente não. Mas Ele dará a você meios, caminhos. Pastor, eu tenho dificuldade de ver. Tem Bíblia da letra mega, gigante, ultra, blaster. Você tem a Bíblia. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar essa Bíblia da letra mega, ultra, gigante. Fale com a gente que a gente dá um jeito. Vamos dar um jeito. Mas você vai ler essa Bíblia. Por falta de Bíblia de letra grande não vai ser.
Pastor, mas a minha dificuldade é que eu não sei ler. Pronto. Você só precisa de alguém que auxilie você. Porque lá no YouTube tem os sermões tudo em áudio. Ou os textos bíblicos, na verdade, todos em áudio. Você não precisa ler. Vai estar lá falando para você. A Neuza gosta do Cid Moreira, né? Cid Moreira, que tem tudo lá narrado no YouTube, toda a Bíblia. Você vai lá, bota e você vai escutar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas não aprende. Aprende. E tem ultimamente a Sofia e a Alice estão gostando de uma apresentação de teatro de Natal de uma igreja aí, não sei de onde. Aí eles assistem lá quase todo dia. A Sofia sabe as falas tudo decorado. Tudo decorado no tempo certinho. Só de repetir. Você aprende. Você vai lá, se dispõe a escutar, aprende. Pastor, meu problema é tempo. Tá, tudo bem. O que você pode tirar aí dessa sua vida que toma o seu tempo? Sem ser o marido, tá? Sem ser o marido. Não pode jogar o marido fora. Mas tem o celular, tem a TV, tem a novela, tem o Big Brother, tem um monte de coisa aí que de repente toma o seu tempo. Aí você vai lá, dá tempo pro Senhor. Pode ter certeza que o Senhor vai ensinar você, amém? Porque Ele tem prazer em ensinar. Pode ter certeza disso. E os discípulos de Jesus estavam ali para serem ensinados. E eles foram ensinados. E você acha assim, mas de repente o ensino, eu tenho pouco conhecimento, então para mim tudo tem que ser muito raso. Pode até ser que comece com algo mais simples, mas você pode aprender coisas profundas acerca do Evangelho. Se disponha. Nós vamos ver ao longo desse sermão que Jesus não falou somente de coisas simples demais. Ele falou de coisas importantes, sérias, coisas que muitos ali não compreendiam. E a intenção de Jesus ao ensinar é que aquelas pessoas pudessem sair dali aprendendo a sua vontade. Então esses eram os ouvintes de Jesus. Você precisa se dispor a aprender o que Jesus quer ensinar a você. Venha aos cultos, anote. Venha à escola bíblica, compre a sua revista, anote, vai para casa, estuda, bota o sermão lá no YouTube, em vez de perder o tempo com a besteira, vai lá escutar um sermão, aprenda, cresça no Senhor. É possível, meus irmãos. O que não é possível é a gente se dizer cristão e passar ano após ano sem evoluir na presença de Deus, sem aprender mais sobre Ele. Isso não é possível. Um cristão verdadeiro, ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Jesus ensinou aquelas pessoas ali porque elas queriam ser ensinadas. E mais, embora esse sermão tenha sido destinado aos seus discípulos, ele também foi ouvido por aquelas pessoas da multidão que se aproximaram dali. Porque o sermão, o texto inicia dizendo que os discípulos se aproximaram, mas depois lá no capítulo 7, quando a gente for ver lá no finalzinho, o versículo 28 diz que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. As multidões foram se aproximando. Quem eram as multidões? Eram aqueles que estavam atrás das curas, eram os que estavam ali curiosos. Eles foram se aproximando, escutaram os ensinos de Jesus e eles ficaram maravilhados. Porque a palavra de Deus é palavra de Deus também para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Também para aqueles que ainda não querem o Senhor. E tem poder para transformar também a vida de todas essas pessoas, assim como transformou a minha e a sua vida um dia. Então esse é o poder da palavra de Deus. Mas sobre esse sermão foi um sermão solene, nós podemos considerar. O texto bíblico nos diz que Jesus, subindo ali aquela montanha, se assentou. Nós vamos ver em vários outros textos ao longo dos evangelhos que Jesus ensinou muitas vezes caminhando, ou chegou em determinado lugar, aconteceu alguma situação e aí ele ensinava enquanto cuidava de alguém, enquanto curava alguém. Ele ensinava também nas sinagogas formalmente,
Mas aqui é uma montanha. E Jesus teve o cuidado aqui de se assentar. E se assentar é como se ele dissesse assim, olha, aquele programa antigo, né? Que fala assim, senta que lá vem a história. Você lembra? Rebeca, João, não lembro. Mas os mais antigos lembram. Porque lembra, gente? Só para não me sentir velho. Obrigado, César, você é um cara muito legal. Vai falar assim, senta que lá vem a história. É tipo assim, ó, preste atenção. Não vai para nenhum lugar. Se acalme aí. Que eu tenho uma coisa importante para falar. E foi isso que Jesus fez. Tipo, parou a agitação, parou a correria, agora eu não vou curar ninguém, agora eu preciso falar para vocês uma coisa muito importante. Então Jesus se assentou. Então está aqui um sermão solene. Há um cuidado de Jesus com as palavras que ele vai ensinar. Então ele quer demonstrar essa importância. E por isso agora ele se assenta. A palavra do Senhor, ela nos mostra, meus irmãos, qual o mal nós devemos abandonar, e ela nos mostra qual o bem nós devemos perseverar em seguir. E é basicamente isso que Jesus vai fazer ao longo do Sermão da Montanha. Qual mal eu tenho que deixar? Está aqui, vários deles. Qual bem eu preciso perseverar? Está aqui, vários deles. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não se trata de uma especulação. O cristianismo, ele não é uma especulação. Escuta aí, mas assim, você decide o que você faz, você sabe se você quer ou se não quer, você diz se é bom ou se não é, isso é especulação. A palavra de Deus, ela não é assim. A palavra de Deus nos diz claramente aquilo que nós devemos viver, porque ela tem a disposição em regular a nossa mente, o nosso coração, para determinar as nossas ações. Então eu e você, nós não vamos nos deparar com a palavra de Deus e sair diante dela dizendo assim, eu não sei bem o que eu tenho que fazer. A gente não vai se deparar com a palavra de Deus e sair diante dela dizendo assim, falou isso aí, mas eu posso desconsiderar, né? Não. Não é a palavra de Deus. Que nem eu e você estejamos nos colocando diante da palavra como quem acha que posso ou não posso fazer, quando eu quiser, se eu quiser. Eu posso até considerar não fazer, mas a própria palavra vai me apresentar as consequências do não viver e do não fazer. Porque ela própria, além de me dizer o que fazer, por que fazer, ela me diz também quem vai me auxiliar em fazer, que é o próprio Senhor. Então nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas. Não tem. Nenhuma pessoa que se afastou de Jesus pode sair dizendo assim, mas eu conhecia a palavra, assim, mas assim, não era muito claro. Não. Se você conhecia verdadeiramente a palavra, ela sempre foi clara com você. Só se você conhecia um engano. Mas se você conhecia realmente a palavra, ela sempre foi clara com você. Ela é sempre clara conosco. Então Jesus se assenta, porque ele quer ensinar claramente. Agora, essa mesma palavra muitas vezes vai nos gerar desconforto. E pode ter certeza, ao longo, especialmente desses próximos cultos, nós vamos ser sacudidos aqui. Nós vamos ser sacudidos. Porque muita coisa aqui vai ser desconfortável para nós. Muitas coisas aqui a gente vai pegar e vai dizer, rapaz, e agora? O que eu faço agora? Agora eu não tenho por onde correr. Eu faço, ou encaro as consequências do não fazer. Então, está aqui. Essa é a ideia do Sermão da Montanha. Mas vamos entrar nele aqui propriamente. Mais uma vez, versículos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. O que Jesus vai dizer daqui por diante? Ele vai declarar bênçãos. E essa é uma boa forma aqui de iniciar esse sermão, declarando bênçãos. É isso que Jesus faz. Jesus é aquele que veio para abençoar. Ele é não apenas o abençoador, mas ele é a fonte das bênçãos. Então isso é maravilhoso. Ele não fala como quem não pode fazer, ele fala porque ele que faz. Então ele chega para declarar essas bênçãos. Ele o faz com uma autoridade. Ele tem a autoridade de conceder as bênçãos. E de forma geral, os próximos versículos que nós vamos nos deparar, versículo 3 até o versículo de número 11 e 12, são as bem-aventuranças, eles vão trazer para nós alguns objetivos. Há alguns objetivos aqui da parte de Jesus. No sermão como um todo, capítulos 5, 6 e 7. Mas aqui nas bem-aventuranças, tem pelo menos 4 objetivos aqui. Que vai ser muito importante a gente observar esses pontos, essas bem-aventuranças, dessa perspectiva. Qual o primeiro objetivo aqui nesse texto, que eu sei que você conhece? Mas qual é o primeiro objetivo de Jesus? Jesus quer corrigir os enganos devastadores desse mundo carnal e cego. Ele quer corrigir uma mentalidade devastada pelo engano. E isso acontece, meus irmãos, com muita frequência. Porque não estão enganados só aqueles que estão longe do Senhor, que estão longe da igreja. Há muitos que estão na igreja, que caminham, como quem diz, caminhar com o Senhor, mas vivem enganados dentro da igreja, com um pensamento, uma mentalidade carnal, cegos. E Jesus precisa corrigir isso. Por exemplo, enquanto esse mundo considera que são bem-aventurados os ricos, os grandiosos, os influentes, os honoráveis desse mundo, esse mundo considera, esses são os bem-aventurados. O Senhor vai, ao longo das suas palavras, corrigir esse erro, trazendo para nós uma nova perspectiva, na verdade a sua perspectiva. Ele vai corrigir isso. O que você acha que é grande nesse mundo? Por exemplo, tem falado muito esses últimos dias aí de uma moça lá no Big Brother. Eu vi não, só vi o pessoal comentando. Nem sei o nome dela. Que ela tá lá desesperada, sei lá, porque ela tem muitos seguidores na rede social, então ela já se acha assim, tendo tudo. Isso é perturbador, meus irmãos. Quem acha que a sua vida ela é grande porque eu tenho muitos seguidores, porque eu influencio, né? Eu sou influencer, porque eu ganho dinheiro com aquilo lá, então eu tenho muito dinheiro. Teve um cara que se matou um tempo atrás, PC Siqueira, não sei se vocês ouviram falar dele. Ele era um youtuber muito famoso, e aí ele foi acusado de pedofilia. E aí o mundo dele desabou, né? Cai todo mundo, né? Aquela cultura do cancelamento, todo mundo vai e cancela o cara. Foi perdendo patrocinador, isso, aquilo. Parece que depois, no inquérito, já na justiça, não conseguiram provas suficientes, apesar de que ele tinha recebido conteúdo pornográfico, algo assim, infantil. E parece que ele se livrou. Só que ele não conseguiu recuperar a vida que ele tinha. Aí o que ele fez? Ele tirou a própria vida. E ele já havia declarado isso. Parece que num podcast perguntado para ele: PC, se você perder esse negócio aqui, esse mundo da internet, essas coisas, o que você faz? Ele fala: eu não vivo mais. Quer dizer, a vida dele é bem-aventurado, no pensamento dele era assim, de muitas pessoas é bem-aventurado quem está em destaque naquilo ali. Hoje muita gente quer começar um canal na internet para ficar famoso.
Porque ali parece, esse mundo nos faz entender que ali é o grande lance. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai corrigir esses pensamentos. Isso é só um exemplo. Tem aqueles que pensam que a riqueza é a grande bem-aventurança. Então tem muita gente dizendo aí, vamos lá, porque você vai ganhar o seu primeiro milhão. E tem gente perseguindo, né, ganhar um primeiro milhão. Tem que ter muito dinheiro, tem que ter dinheiro aplicado, eu tenho que ter... Aí eu vou ser grande, aí eu vou ser bom, aí eu vou ser bem-aventurado. Aí tem gente dizendo assim, não, você vai ser bem-aventurado, é bem-aventurado quem tem uma casa própria. Se tiver uma casa própria quitada, você é bem-aventurado. Tem outros que vão dizer, não, você tem que ter carro, você tem que ter mulher, marido, você tem que ter alguém, é ser bem-aventurado. Você tem que ser bem quisto pelas pessoas do seu ciclo social. Você tem que passar no concurso. Você tem que ser empresário. Isso é ser bem-aventurado. Jesus vai quebrar tudo isso aqui. A gente vai ver. Mas essa é a perspectiva do mundo. Mas as palavras de Jesus vão ser, para esse mundo, um grande paradoxo. Porque, bem escreveu um autor, o Evangelho, a palavra acerca de Jesus, ela nos traz um mundo de ponta cabeça, um reinado de ponta cabeça. Jesus é o rei que ele vai completamente o contrário daquilo que os reis desse mundo gostam e têm prazer em ter. Ele vai completamente contrário a isso. Então, a primeira coisa é que Jesus vai corrigir esses enganos. Segunda coisa é que Jesus ele veio eliminar o desânimo dos fracos e dos pobres que recebem o Evangelho. Por conta dessa perspectiva enganosa do mundo, muitas pessoas recebem o Evangelho, conhecem a Cristo, mas continuam se sentindo mal, porque parece que realmente não receberam o melhor de Deus, porque eles não comeram, né, assim como usam erradamente, a expressão é bíblica, mas a interpretação é errada, porque eles não comeram o melhor dessa terra, mas são na igreja. Porque eles não melhoraram de vida financeiramente, porque continuam desempregados, porque as coisas não melhoraram tanto. Então acaba vivendo uma perspectiva equivocada acerca do Evangelho. Então há muitos que são pobres, desanimados e estão fracos por conta disso. Porque olham e dizem assim, mas eu não recebi. Porque abençoado, muitas vezes na nossa concepção, é o irmão que comprou uma moto nova. Esse é abençoado. O irmão que chegou de bicicleta não é tão abençoado assim. Principalmente se ele for chegando e a corrente saiu. Olha lá. Não é tão abençoado assim. Abençoado, e a gente fica felizão, né? Ele diz assim, fica feliz, o irmão comprou uma casa. Mas se ele diz que vai casar, mas vai morar de aluguel, a gente fala assim, vai casar para morar de aluguel. A gente mesmo já sabe. Então, Jesus veio eliminar esse desânimo daqueles que estão desanimados porque são pobres, porque se sentem fracos, porque não consideram ter aquilo que esse mundo tem. O próprio exemplo bíblico, muitas vezes, vai nos mostrar exatamente isso, que não é porque tem dom, porque tem graça, porque tem conforto, porque é reconhecido entre os homens, que você é grande aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus, o menor no reino dos céus é maior do que aqueles que têm todas essas coisas. Aquele que tem um coração justo diante de Deus, ainda que seja o menor do reino dos céus, é maior do que aqueles que têm todas essas coisas aqui. Esse também é bem-aventurado. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa que Jesus vai fazer aqui é convidar as almas a si, convidar os homens a si. As palavras de Jesus aqui, elas abrem o caminho dos corações para a sua lei, para a sua verdade. Por quê? Porque quando ele começa a apresentar aqui as suas bem-aventuranças, quem é bem-aventurado, quem é feliz,
Aquele que talvez esteja com o coração endurecido, ele talvez pense assim, olha, aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aí ele pensa assim, olha, eu tenho que chorar. Tem um caminho. Tem um caminho que vai me levar para consolo. E essa pessoa que está falando isso aqui ainda diz, é bem-aventurado. E a expressão bem-aventurado, ela é muitas vezes traduzida como feliz ou muito feliz. É muito feliz aquele que chora. Então, abre-se uma porta convidativa, pelo menos para buscar entender esse reino de ponta cabeça. O Senhor nos convida. A gente escuta isso aqui e diz assim, olha, talvez as coisas não estejam tão perdidas assim. E eu quero agora começar a entender. Então, Jesus inicia o seu sermão de uma forma muito inteligente, como só Ele sabe ser. Abrindo os corações. Aqueles que estavam lá, especialmente aquela multidão, atrás das curas, dos milagres, estavam ali muito sofrendo ou precisando de ajuda para alguém que estava sofrendo. Agora se depara com Jesus, Jesus diz, sentem aqui, eu quero contar uma coisa para vocês. E aí quando Jesus começa a falar, eles começam a, talvez, refletir. A minha situação de doença, de pobreza, de dificuldade, o meu choro, a minha dor, talvez haja um caminho aqui. Então Jesus usa de uma forma aqui muito inteligente para conduzir essas pessoas para junto dele. E o quarto ponto aqui que nós vamos encontrar nesse sermão é que Jesus vai nos deixar saber o que Deus espera de nós e também o que nós podemos esperar dele. Jesus vai ser bem claro nisso aqui. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa muito importante, muito importante. Nas relações interpessoais, por exemplo, negócios, numa amizade, num relacionamento amoroso, conjugal, é muito importante saber o que se espera de mim e o que eu posso esperar de você. Então vamos lá. Casou e não procurou saber essas coisas. Aí entrou no casamento. Aí, segundo dia, vamos colocar segundo dia, né? Primeiro dia foi lá, fez umas coisas lá, fez uma comida bonita, serviu, fez a mesa, aí deixou lá, aí já era noite, aí ficou na pia. Aí quando é no outro dia, aí a moça diz assim, meu amor, lave as louças para nós. Aí ele vai dizer, meu amor, mamãe nunca deixou eu lavar a louça em casa. Ela vai dizer, o quê? E ela ainda ensinava que era para arranjar uma mulher que soubesse lavar a louça, porque eu não ia lavar a louça. Tem mãe assim, horrível assim mesmo. Péssima. Sogra assim é péssima. Que ensinou o caboclo a não fazer nada. Aí, virou um conflito. Por quê? Um não sabe o que esperar do outro. Daqui por diante é roleta russa. Tudo pode virar a morte do casamento. Tudo pode virar. Ninguém sabe o que pode esperar do outro. Então, para você perceber que até nessas relações interpessoais isso é importante. É por isso que empresas com seus clientes fazem contratos. Tá aqui, eu posso fazer isso por você. E você tem o dever de fazer isso por mim, porque está aqui no contrato. Então Jesus não vai fazer aqui um contrato, não seria essa palavra. Mas ele vai estabelecer o que Deus espera de nós e o que nós podemos esperar de Deus. Deus sequer precisaria fazer isso, meus irmãos, mas olha como ele é maravilhoso. Ele quer nos dizer o que nós podemos esperar dele. E ele vai fazer isso ao longo dessa palavra. Isso é importante porque influencia diretamente na nossa fé. Por quê? Porque a fé, meus irmãos, nada mais é do que nós estarmos de acordo com as palavras do Senhor e confiar nas suas promessas. E para isso eu tenho que saber o que Ele espera de mim e o que Ele me promete. Então eu passo agora a confiar. Isso é ter fé. Eu estou de acordo com as suas palavras, eu confio nas suas promessas, eu tenho fé. A fé, nós falamos aqui recentemente, ela não é um tiro no escuro. Não é um saltar de um abismo sem saber o que vai acontecer. A fé
que nós temos do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada na sua palavra. Então o Senhor vai fazer isso aqui, o Sermão da Montanha faz isso. E aí então nós chegamos aqui nas bem-aventuranças, a partir do versículo de número 3. E aqui nós teremos, pela parte do Senhor Jesus, 8 características de pessoas bem-aventuradas. Para cada característica dessa, nós vamos ver, uma bênção é proferida. Uma bênção é declarada. Qual é a bênção? Bem-aventurados os... Aí ele vai falar. Ou seja, para cada um que apresenta essas características segundo aquilo que Deus quer, e é por isso que vai ser tão importante hoje e os próximos cultos, para a gente entender essas palavras aqui e o que Deus quer. Vai falar assim, bem-aventurados os que choram. Pastor, eu torço pro Vasco, eu já choro muito, sou bem-aventurado. Não, é chorar segundo o que Deus quer. Então é a gente entender o que Deus está falando aqui, o que Jesus está nos dizendo. Para cada um que tem essas características, ele já declara uma bênção, são bem-aventurados, são muito felizes. E aí por isso que a gente vai entender aquilo que parece ser tão contraditório, porque essas pessoas são felizes, já segundo o que Deus declara, o Senhor Jesus declara. Além disso, ele vai declarar uma bênção futura, uma promessa que vem com um cumprimento futuro, ou pelo menos com ele plenamente cumprido no futuro. Nós vamos entender isso também. Então, para cada bênção, cada característica dessa tem uma bênção que já é a bênção de ser bem-aventurado, ser muito feliz por estar em Deus nisso aqui. E a bênção futura, aquilo que vai se cumprir plenamente no futuro. Além disso, a gente concluir todo esse aspecto introdutório aqui, cada uma dessas bênçãos aqui, elas vão ter uma dupla intenção. O que Jesus quer com cada uma dessas bênçãos aqui? Primeiro, mostrar quem são aqueles que devem ser considerados verdadeiramente bem-aventurados e qual é o caráter deles. É isso que eu falei para vocês, é a gente entender quem são esses aqui, quem são os que choram, quem são os puros de coração, quem são os pacificadores. Outro dia eu fui passando ali, tinha um cachorro brigando, pastor, com o outro assim, e eu separei. Eu sou um pacificador aqui, segundo Jesus. Vamos ver, né? E eu separei, não foi com uma pedra, eu joguei água para não machucar. Sou um pacificador. Será? A gente vai ver no texto bíblico, no próximo culto também. Essa é a primeira intenção aqui. A segunda intenção é em que consiste a verdadeira bem-aventurança. Então, em que consiste ser deles o reino dos céus? O que isso quer dizer? Em que consiste ser consolado, por exemplo, aqueles que choram? É receber um abraço? Isso é um consolo? É receber um chocolate? Tá aqui, você está chorando, pega aqui um chocolate. Se console aí. As mulheres que consolam com chocolate, né? Tá aqui para você. Em que consiste isso? A gente vai ter que entender. Então, todas essas bem-aventuranças, a gente vai ter que olhar dentro desses aspectos para a gente entender de verdade, de uma vez por todas, o que a palavra de Deus quer nos dizer com isso. Então, meus irmãos, dito isso, para cada uma dessas aqui, é como se nós fizéssemos a pergunta: quem é bem-aventurado? E Jesus respondesse para nós: bem-aventurado é... Aí ele vai falar. Hoje, queria muito ir até meia-noite, mas hoje a gente só vai em um. Por isso que eu só li aqui até o versículo 3, porque tinha que fazer toda essa introdução para vocês. Hoje, nós só vamos aqui na primeira bem-aventurança. Quem é bem-aventurado? Jesus responde no versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em algumas versões vai vir aí, pobre de espírito. É a mesma coisa. Pobre em espírito ou pobre de espírito. Bom, o que é a pobreza de espírito? Para eu poder saber quem é um pobre em espírito. A pobreza de espírito, a qual Jesus se refere, é uma disposição graciosa da nossa alma. A pobreza de espírito é nós nos esvaziarmos daquilo que nós temos, para que nós possamos ser preenchidos pelo Senhor Jesus.
E aqui vai falar, meus irmãos, de todos os aspectos, inclusive os materiais, inclusive os financeiros. Isso é a pobreza de espírito. Eu me esvazio daquilo que eu tenho, daquilo que pode atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor, e sou preenchido por Jesus. São esses pobres de espírito que Jesus vai dizer que deles é o reino dos céus. Essa é a pobreza de espírito. Então, o que é ser pobre em espírito? Ou pobre de espírito? Primeiro, para ficar mais claro aqui, ser pobre de espírito é estar disposto a nos esvaziar das riquezas desse mundo, se Deus ordenar que isso aconteça. Então, se Deus ordenar que eu não tenho que ter mais isso, se Deus ordenar que eu não devo mais me relacionar com esse, com aquele, ou com isso, se Deus ordenar que eu saia de uma terra para outra, ainda que ali eu tenha comprado uma casa e me estabelecido, se Deus ordenar, eu me esvazio de mim, do meu desejo, para permitir que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, eu faço aquilo que o Senhor me pede. Isso é ser um pobre de espírito. E por que é importante fazer essa distinção, meus irmãos? Porque muitos são pobres nesse mundo, mas são altivos em espírito. São pobres nesse mundo, mas têm um espírito elevado. Não tem coisas, não tem relacionamentos, não tem algo que possa dizer assim, eu tenho que trocar isso, mas são orgulhosos, murmuradores, reclamões. Está cheio de gente que tem dificuldade financeira, podendo ser considerado um pobre segundo os padrões desse mundo, mas é orgulhoso. Cheio de gente que é pobre segundo os padrões desse mundo, mas é murmurador, reclamão, não se satisfaz em Deus, não se satisfaz na sua vontade, não fica feliz com o que tem, muito menos feliz com aquilo que recebe. Cheio de gente por aí, cheio de gente, que até bloqueia muitas vezes aqueles que se relacionam com pessoas assim. Na verdade, quando a gente se relaciona com alguém assim, a gente percebe. E aí a gente se bloqueia. Eu vou ajudar uma pessoa que você dá, reclama. Você pode, mas não pode do jeito que a pessoa queria. Ela não se sente bem. Fala de você para o outro. Vira as costas reclamando. Não dá. É complicado, a gente se sente mal. Filipenses 4,12, não precisa ler lá agora não, depois, nos mostra que nós devemos saber estar abatidos, Paulo diz, e até necessitados. O pobre de espírito, ele sabe passar pelo momento da necessidade, sem murmuração, sem lançar contra a face de Deus, sem colocar a culpa nos outros, porque está passando pelo momento da necessidade. Tem gente que quando passa pelo momento da necessidade, sempre o outro foi culpado, nunca foi ele que fez, sempre alguém tem a responsabilidade. E mais, muitas vezes o outro tem a responsabilidade de cuidar dele. Se não fizer, se for alguém da família, então foi lá, fez a sua vida do jeito que queria, passou por uma necessidade, aí todo mundo tem que se virar para ajudar. O pobre de espírito, meus irmãos, deve suportar pacientemente os inconvenientes gerados pelos momentos difíceis, sendo grato por aquilo que tem. O pobre em espírito, ele sabe que há momentos difíceis, que todos podem passar. Então nós somos gratos, Senhor, por aquilo que nós temos, por aquilo que conseguimos até agora.
Há anos que são mais difíceis, há anos mais complicados, tem ano que a gente não vende tanto, tem ano que de repente a gente pode ser demitido. E a gente tem que saber, Senhor, eu continuo agradecido, porque, quer saber? Há um tempo atrás, a gente recebeu tanta coisa, a gente foi tão abençoado, a gente vendeu tanto, eu consegui emprego numa hora que eu não esperava, mas agora não está vindo. Mas, Senhor, eu sou grato, porque se eu cheguei até aqui, o Senhor tem cuidado de mim. Estou passando por esse momento. É aquilo que eu sempre repito aqui, gente, no momento da dificuldade, é uma análise que a gente tem que fazer. Será que eu tenho feito algo de errado? Será que eu tenho pecado? E se eu tenho pecado, aí eu vou me arrepender e vou corrigir aquilo ali. Agora, se o que eu tenho passado não é por conta do pecado, eu continuo sendo alguém temente ao Senhor, fiel ao seu nome, entenda que Deus tem alguma coisa para fazer com aquilo ali. Nós precisamos entender isso. E não vamos andar como murmuradores por causa disso. Isso não significa, meus irmãos, nos fazermos pobres. Que é como o pessoal uma ala, né, da igreja romana, né, tem aquela ideia, não, é voto de pobreza, para ficar mais parecido com Jesus. Não, o Senhor pediu, se não pediu, não vai te fazer mais sobrenatural, porque você abriu mão daquilo que tem. Em geral, se o Senhor tem confiado nas tuas mãos, é porque Ele quer usar alguma coisa através das tuas mãos. O dinheiro da nossa conta é para ser o dinheiro de Jesus. Então, se Ele colocou nas nossas mãos, é para Ele, é para a glória dEle, Ele vai nos direcionar. Aí Ele vai lá, sei lá, te deu um bom emprego. Aí você está lá, ganha bem, tudo. Aí você entrou em crise. Não estou conseguindo fazer devocional, não estou conseguindo. Eu vou abrir mão disso aqui, vou viver como um monge, vou subir para as montanhas. Né? Aqui não tem montanha, né? Vou lá para aquele morro lá da litorânea. Vou viver lá em cima e comer gafanhoto. Poxa, o Senhor te deu um bom emprego, provavelmente Ele queria abençoar alguém por meio da tua vida. Ele está te abençoando para estar ali. Ele quer cuidar da tua casa, da tua família e pessoas que você pode cuidar. Jogar isso tudo para o ar não te faz mais espiritual. Então não é sobre isso que é a pobreza de espírito. Afinal de contas, nós podemos ser ricos nesse mundo, mas ainda assim deveríamos ser pobres de espírito. Devemos ser pobres de espírito. Se a riqueza um dia bater na sua porta, abra, diga, seja bem-vinda, mas aqui mora um pobre de espírito. Eu estou super feliz, mas o dia que o Senhor pedir é dele. O dia que Ele necessitar é para Ele. O que Ele me direcionar é para a glória dele. Essa é a pobreza de espírito. Essa é a pobreza de espírito. É não andar inquieto por coisa alguma. Porque há momentos que o Senhor vai dizer, olha, não é assim. Não é dessa forma. É por aqui. Você não precisa mais disso. Que exemplo, vai fazer um bazar. Olha, estamos levantando aqui roupas para a gente fazer um bazar, para arrecadar o dinheiro para tal coisa. Quais são as roupas que vêm, que a gente dá, todos nós? A gente dá o que está desbotando, o que o botão caiu, o que não serve mais. A gente não entende que de repente Deus pode ter pedido algo que a gente tem. Não estou falando que é todo o caso. Mas a gente já parte do pressuposto que é o que está sobrando. Então, se eu só dou do que sobra, não é pobreza de espírito. Segundo Jesus. Entendeu isso? Não é. Se eu só dou do que sobra, se alimento eu só dou, se eu olhar para a minha despensa e ver assim, pensando bem, essa sardinha aqui eu não vou usar. Uma vez a gente estava pedindo os alimentos, né? Era jovem, a gente pedindo os alimentos, era uma gincana. Aí a mulher não abriu o portão, ela jogou por cima assim, uma lata de ervilha. Tipo, se a gente não pegasse, ia estourar no chão. Porque podia ser um arroz, uma coisa, né? Sei lá, você vai dar uma lata de ervilha. Foi bem esquisito. E a forma como a pessoa entregou. Então isso não é pobreza de espírito. Nós devemos, meus irmãos, além disso, de certa forma, estarmos preparados para a pobreza. Preste atenção nisso.
Nós deveríamos, inclusive, estar preparados para a pobreza ou para os tempos de mais escassez. Não devendo nós evitar isso de uma maneira desordenada. Como assim, pastor? Tem gente que, quando está passando por um momento de dificuldade, aceita qualquer coisa para sair daquilo ali. Não se permite passar pela situação de dificuldade, então aceita qualquer coisa. E aceitar qualquer coisa é, especialmente, aceitar aquilo que é incorreto, que é ilícito, que desagrada a Deus, aquilo que é pecaminoso. Eu peguei um caso uma vez de uma pessoa que se converteu, o companheiro se converteu também, essa pessoa tinha um filho. E aí, estão lá, estão indo para a igreja e tal, bom grado, vontade, cultuando. Aí a gente vai conversando. Hoje, por conta dessas coisas assim, a gente hoje tem muito mais precaução. Assim, eu busco conhecer as pessoas antes, principalmente esses detalhes. Estava passando um bom tempo, assim, já cogitando envolver as pessoas mais no ambiente da igreja. Aí, descobri que as pessoas não eram casadas no papel, o casal não era casado. Eu sabia que o menino não era filho do cara, mas que eles não eram casados no papel eu não sabia, não. Aí eu falei, não, gente, vamos casar, né? Tem todo mundo na igreja já, né? Todo mundo se batizou, vamos casar. Eu disse, pastor, mas não posso casar, não. Poxa, qual o problema? Os dois são crentes, amam Jesus, qual o problema de assinar o papel? Assinar o papel vai ser o mínimo, vocês amam Jesus e amam um ao outro e... Ah, pastor, é porque eu recebo uma pensão por causa do pai desse aqui, aí se eu casar com outro eu perco a pensão. E vocês acham que não tem cheio de gente na igreja assim? E vocês acham que não tem ainda pastor que diz assim, não, então não casa não, porque já pensando no dízimo que vai deixar de receber? Preste atenção, meus irmãos. Nenhum ganho ilícito, nenhum ganho, quando a gente coloca na balança ali a nossa consciência cristã e aquela outra situação, assim, não, mas eu quero ter aquele ganho ali, então para isso eu tenho que corromper a minha consciência em Cristo, nada disso vale. Nada disso vale. É como colocar dinheiro num saco furado. Essas pessoas hoje estão afastadas do Senhor e nem convivem mais juntas. É como colocar no saco furado, não vai valer de nada. Eu cansei de ver, trabalho no banco lá, a gente trabalha muito com o social, cansei de ver, não casa para não perder o Bolsa Família. Não casa, época do auxílio, enganava na hora de dar os dados, dizia que não morava com filho, e de tudo. Gente, eu posso até entender que as pessoas desse mundo, com seus corações corrompidos, aceitem isso. Crente não. Crente não, porque um crente, antes de tudo, ele quer agradar a Deus. Quando você faz uma coisa dessa, você está dizendo assim para Deus, Deus, é o seguinte, você não pode me sustentar. Esses R$600 aqui que eu recebo é muito mais do que o Senhor pode me dar. E se o Senhor não puder me sustentar, desculpa aí, eu vou continuar fazendo aqui minha vida toda errada. Aí vai fazer. É desconsiderar o poder de Deus. Então a gente decide viver da forma errada. Por quê? Porque aquele troquinho ali a gente diz assim, vai fazer toda a diferença. Não faça isso. Não faça isso. O pobre em espírito, ele está disposto, Senhor, eu estou disposto a não ter isso. Gente, a gente vive nessa sociedade aqui, ocidental, que fala pra gente de riqueza toda hora, de dinheiro toda hora, e a gente atrelou, e também por conta da teologia da prosperidade, mas não somente ela, a gente atrelou com a ideia de que estar com Deus é melhorar financeiramente. Mas fale isso para as pessoas que estão lá sendo perseguidas no Paquistão. Fale isso para as pessoas que estão lá sendo perseguidas na Nigéria, porque amam o Senhor, que não têm onde morar,
Que quando os grupos terroristas vêm, invadem a sua vila, a sua aldeia, porque amam a Cristo, eles têm que sair e deixar para trás a casinha de taipa que montou e as poucas roupas que tinham, eles têm que deixar para trás porque amam Jesus. A gente troca Jesus por 200 conto, 300 conto. A gente troca Jesus. Estava contando para o João hoje. Estava vendo um vídeo na internet, uma música conhecida. Fugiu agora a música. Aí o cara contando que... eu acho que até mandei para algumas pessoas. Aí o cara contando que quando ele fez a música, ele estava na igreja. E ele fez a música para Jesus. E a música era para Jesus. Aí, nesse processo, ele abandona Jesus, ou meio que no processo de querer, sabe, ganho secular, eu quero crescer como músico e tal, então o mercado precisa disso. A gravadora pediu, vamos trocar aqui essa palavrinha aqui, Jesus por você. Lembrei a música, aquela, você é a escada da minha subida. Tem essa música? Você é o amor. Quem era jovem na minha época vai lembrar, viu? Olha, não estou cantando a música aqui, eu só estou explicando para vocês qual é a música. Aí, só que bem aí onde é você, a escada da minha subida, era Jesus. Jesus é... Aí se você escutar toda a música com a perspectiva de Jesus, faz todo sentido. Fala que é a minha verdade, fala que quando eu me perdi você apareceu para mim. Aí ele fala sobre... faz todo sentido, a música fazia todo sentido no ambiente da igreja cristão. Aí ele trocou, fez sucesso, tocou muito, vocês escutaram. Mas, sem Jesus, na letra e na vida. A pobreza de espírito assume que se o Senhor pedir, a gente entrega. Eu abro mão da minha fama, da riqueza, do emprego melhor, do ganho de 200, 300, 400 ou de bilhões. Mas nós não entregamos o Senhor Jesus. A gente abre mão da casa, a gente abre mão do relacionamento que não está certo, mas a gente não abre mão do Senhor Jesus. Essa é a pobreza de espírito. Pobreza de espírito também diz respeito a pensar com modéstia a respeito de nós mesmos, do que nós somos, do que nós temos e do que nós fazemos. Pobreza de espírito, ela fala sobre isso. Eu tenho que ser modesto acerca de mim mesmo. Um exemplo disso, claro, para nós, é o apóstolo Paulo. Ele era abundante em dons, em graça de Deus, em tudo que ele fazia. Mas ainda assim, ele era um pobre de espírito. Porque quando Paulo falava, ele dizia assim, eu sou menor. Eu sou inferior. Nós vimos em 2 Coríntios, ele falava recorrentemente, eu sou menor, eu sou inferior. Eu não tenho as credenciais que eles têm. Eu não tenho a eloquência que eles têm. Eu não tenho. O que eu tinha para mim é esterco. Porque tudo que Paulo queria era Jesus. A pobreza de espírito faz a gente dizer assim, não sou eu, não é por mim, não é pelo que eu faço, não é pelos meus dons. Tudo que eu tenho provém de Ti, Senhor. Tudo que eu tenho provém de Ti. O que você tem aí que não foi Jesus que te deu? Pastor, eu comprei esse cabelo aqui. Aplique. Jesus te deu dinheiro para você comprar. E deu um cabelo na cabeça da outra pessoa para tirar e vender. Ele deu. Deus, meus irmãos, deu sabedoria para o homem para criar a chapinha. Deus deu sabedoria para o homem para criar a tinta para pintar o cabelo quando vai ficar branco. E o que nós temos que não veio do Senhor? Nada. É Ele que dá sabedoria aos homens, é Ele que dá os recursos, é Ele que cuida de nós. É Ele, somente Ele. Ele que dá os filhos. Se Deus não quiser, os filhos não vêm. Estou me privando aqui porque a gente não quer ter mais filhos. Quem disse para você que Deus quer para você ter mais filhos?
Tem gente que passa uma vida inteira e não tem filho. E precisa fazer tratamento para tentar realizar aquele sonho. Quem disse? Nós não sabemos, meus irmãos. Mas uma coisa é certa, tudo que nós temos, de alguma forma, provém do Senhor. Então a pobreza de espírito nos leva a essa condição, pensar modestamente a respeito de nós. Não somos superiores, não somos melhores, não temos mais, não conseguimos mais, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu consegui, não. Tudo provém de Deus. Ser pobre em espírito é esse olhar santo com um desprezo para nós mesmos. Não é esse olhar desprezível, pecaminoso. De quem, como por exemplo, quando entra problemas psicológicos, depressão, se olha e se despreza. Anorexia e tantos outros distúrbios. Não é isso. Mas é o olhar santo de desprezo. Ou seja, eu olho para mim por causa que eu sei que Deus me concedeu tudo, eu olho para mim e digo, não sou nada, Senhor, se não for por Ti. Como você está? Está bem? Estou melhor do que eu mereço. Que eu não merecia nada. Acordei respirando. Já estou no lucro. Pense, meus irmãos, que muitos de nós somos hiper privilegiados só porque temos uma cama para dormir, um teto em cima da nossa cabeça. Já somos privilegiados em muitas coisas. Em muitas coisas. A pobreza de espírito nos leva a reconhecer que Deus é grande, que nós que somos pequenos. Senhor, Tu és grande, Senhor. Nós somos pequenos demais. Não tem nada de grande em nós. Nós servimos a Ti. Só temos por causa do Senhor. Por fim, meus irmãos, a pobreza de espírito, ela não deve nascer de uma grande confiança da nossa própria justiça e da nossa própria força. Como é isso, pastor? É possível pensar com altivez que temos pobreza de espírito. Eu sou uma pessoa humilde demais. Eu sou humilde demais. Todo mês eu faço doações. Todo mês eu podia ter um carro de 1 milhão, comprei um de 900 mil. Sou humilde demais. Então a gente pode ser alguém altivo, se declarando um pobre de espírito. Então a pobreza de espírito, ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira, em tudo aquilo que a gente já colocou até agora. Então isso nós temos que buscar no Senhor. Senhor, o que tem me atrapalhado? O que tem perturbado isso, que eu não tenho conseguido ser o que o Senhor espera de mim? Porque se o Senhor espera de mim, de nós aqui nessa noite, que sejamos pobres em espírito, para que sejamos bem-aventurados, nós queremos isso. Nós queremos. Por fim, 3 últimos aspectos a respeito da pobreza de espírito. Primeiro, Jesus colocou a pobreza de espírito em primeiro lugar. Quando os filósofos da sua época, e até os de hoje, não consideravam a humildade, a pobreza de espírito como uma virtude moral, Jesus considerou ela como uma virtude espiritual e colocou ela em primeiro lugar. Por quê? Porque a humildade, meus irmãos, é a base para todas as outras graças. A gente vai ver ao longo dos próximos cultos que não tem como ser aqueles que choram, que não tem como ser aqueles que têm fome e sede de justiça, misericordiosos. Não tem como ser tudo isso sem essa humildade, sem essa pobreza de espírito. Então ela é o ponto de partida para todas as outras coisas. Talvez até por isso seja importante hoje ela estar aqui sozinha, isolada, para a gente pensar acerca disso a semana inteira. E procurar dentro de nós assim, o que está errado. Jesus deu a ela o primeiro lugar na sua fala. Outra coisa, os pobres de espírito são bem-aventurados. É o que Jesus declarou: bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm se esvaziado de si, os que têm permitido que eu cresça, os que abandonam aquilo que eu mando abandonar, os que se aproximam daquilo que eu mando se aproximar. Bem-aventurados eles são. Deus olha para eles graciosamente.
É por isso, meus irmãos, que quando nós vemos um missionário, uma família missionária, está lá num lugar isolado, mas chega o suprimento, chega a ajuda, chega o cuidado, chega a atenção de Deus. É por isso que eles estão lá. E às vezes tem gente no meio da igreja, ouvindo sermão todo dia, convivendo com irmãos e está fraco, mas eles estão lá e estão fortes. Por quê? Porque eles são bem-aventurados. Deus olha para eles e cuida, ama, dá carinho, dá atenção, são bem-aventurados. O Senhor trata eles como os seus pequeninos, que precisam ser cuidados. Se formos pobres de espírito, meus irmãos, o Senhor sempre estará tratando de nós, cuidando, amparando. Quando nos faltar, quando for necessário, Ele abrirá as portas, Ele dará os caminhos, Ele dirá como deve ser feito. Não tenha medo em entregar tudo para o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo em entregar tudo nas mãos de Deus. Entregue. Estava lembrando esses dias, aquele processo na época, né? Entreguei a outra igreja, e eu me lembro que as coisas estavam melhorando, assim. Aí eu me lembro que os irmãos levantaram uma grana e compraram uma mesa nova. Quem estava lá, lembra disso? Que compraram, lembra, Hel? Compraram uma mesa nova para ser bonita. João Nils. Aí vou sair. Aí vem gente, pastor, leve pelo menos a mesa. Falei, meus irmãos, eu não sei para onde eu vou. Meu apartamento não dá, não é apartamento nessa época. Mas não é por isso não, nós não vamos levar nada. Não levar nada. Ficou todas as coisas da igreja, dinheiro em caixa. Que isso, pesquise para ver. O pastor sai de um lugar para outro, parece que caixa de igreja seca. Dinheiro em caixa, para pagar aluguel já do outro mês e sobrar um tanto. Ficou tudo lá. E quando um tempo depois, a gente começou a ver as coisas que Deus nos permitiu fazer aqui e viver, e temos vivido, eu só consigo acreditar que de fato valeu tudo a pena. Não era para levar nada. Era uma mão na frente e outra atrás mesmo. E tinha que ser. Porque todo suprimento e toda a graça viria da parte de Deus. Não tenham medo, meus irmãos. Se hoje uma decisão da tua vida implica em alguma perda, para agradar a Deus, agrade a Deus. Deixe que Ele cuide. Deixe que Ele dê os caminhos e os suprimentos dEle. Deixe com Ele. Mas abra mão para que Ele cresça. Por fim, o texto diz que deles é o reino dos céus. O reino da glória está preparado para eles. Porque, meus irmãos, aqueles que se humilham segundo a vontade de Deus, diz a palavra que serão exaltados. Ser pobre de espírito é ser tal qual Jesus. E eu vou encerrar com isso para você ver. Filipenses capítulo 2, abra por favor. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Está aqui. Aquele que falava o sermão da montanha foi aquele que nós podemos considerar o mais alto nível da pobreza de espírito, o Senhor Jesus Cristo. E sobre ele Paulo relatou em Filipenses 2, versículo 5 em diante: seja a atitude de vocês. Quem são vocês? Todos nós que seguimos a Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Tem gente que se apega com pouca coisa. Jesus se desprendeu do fato de que ele era igual a Deus, para caminhar entre os homens. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O rei se tornou servo. Porque ele abriu mão do seu reinado para servir.
Tornou-se semelhante aos homens. O Deus que criou os homens se fez semelhante aos homens, se submetendo a nascer de uma mulher. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não negou o seu Pai e foi fiel até a morte, seguindo até a cruz, conforme o plano estabelecido pelo Pai. Talvez muitos de nós teríamos pulado fora do barco. Sofrer, passar humilhação, dores. Melhor não. Jesus abriu mão de tudo isso e foi obediente até a morte e morte de cruz. E tendo feito isso, meus irmãos, olha o versículo 9 em diante. Por isso, porque Jesus fez isso, porque ele se humilhou, porque ele se entregou, porque ele foi pobre de espírito, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque ninguém teve uma entrega tão grande quanto ele, ninguém será maior do que ele. Porque quanto mais entregamos, maiores no reino. Mas como ninguém se entregou mais do que ele, ninguém será maior do que ele. Ele é o dono da mais alta posição. Mas ele é o nosso exemplo. Ainda que não cheguemos à mais alta posição, devemos entregar. Se ele tem pedido dinheiro, emprego, fama, relacionamentos, o que for, entregue. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder e ele tem toda a autoridade, porque ninguém se entregou tão plenamente quanto ele. Ele é o nosso exemplo. Por que você está se privando? Por que você tem resistido de entregar áreas da tua vida para o Senhor? Por que você tem relutado? Por que você tem decidido fazer da sua maneira? Por quê? Quando o Deus que nós servimos nos garante que os pobres de espírito são bem-aventurados e deles é o reino dos céus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus por isso.